Os irmãos e irmãs, a igreja no Brasil, como em outros países, celebram hoje, neste domingo, a solenidade de Todos os Santos. Esta festa, esta solenidade que é celebrada dentro da liturgia no dia 1º de novembro, uma vez que ela está unida e de certa forma é ela quem ilumina o dia seguinte, que é o dia 2, dia de finados, celebrado na última quarta-feira. Porque hoje celebramos então todos os santos. Quem são estes santos? São todos aqueles que já estão na visão plena, total da santidade de Deus. Como nos falava São João na segunda leitura, sabemos que quando o Senhor se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Ver a Deus significa contemplar a sua face e significa participar da sua santidade. Seremos tal qual Ele é. Irmãos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer ainda se manifestou o que nós seremos. E o que é que nós seremos? Seremos semelhantes a Ele. Portanto, seremos santos, como Deus é santo. E por isso, então, a igreja celebra todos os santos. Quem são todos? Os santos que foram canonizados pela igreja, reconhecidos publicamente ao longo da história, nesses 2000 anos de história, mas também todos os homens e mulheres que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, como nos falava a primeira leitura, todos aqueles que já estão na face de Deus, na visão beatífica, todos. Portanto, como eu dizia na quarta-feira, muito provavelmente, irmãos nossos, parentes nossos, já são santos, já estão no céu, já estão na visão plena da santidade de Deus, porque já se purificaram de tudo aquilo que pudesse impedi-los de assemelhar-se a Deus. Porque o pecado, ele vai nos desfigurando. O pecado é que vai tornando o homem desfigurado. Porque Deus o criou semelhante a Ele. E foi o pecado que dessemelhou o homem de Deus. Foi o pecado que, de certa forma, foi transgredindo, foi manchando, foi corrompendo o homem. E por isso que no dia 2, nós rezamos por todas as almas que estão no purgatório, por todas aquelas que ainda estão se purificando. Ambos já são salvos, porém uns já estão na santidade plena, outros ainda se purificando para que não haja nenhuma culpa, para que não haja nenhuma mancha para que possam assim estar plenamente semelhantes a Deus. Por isso que a igreja colocou as duas celebrações uma ao lado da outra, apesar que em alguns países, como aqui no Brasil, algumas solenidades que caem no dia de semana, por não ser feriado, é transferida para o domingo. Por isso então que estamos celebrando hoje, mas na verdade o dia de Todos os Santos é no dia 1º, mas aqui estamos celebrando hoje esta solenidade, neste final de semana, neste domingo. E a igreja colocou então as duas celebrações uma ao lado da outra, justamente para dizer que se no dia 1º, no caso hoje, nós rezamos por todos os santos, todos aqueles que já estão na santidade, no dia 2 nós rezamos por todos aqueles que ainda não estão na santidade, porque necessitam purificar-se. E a eles nós oferecemos então as nossas orações, a eles também nós oferecemos a indulgência plenária que a igreja concede até dia 8 agora de novembro, do dia 2 ao dia 8, podendo lucrar a indulgência para esses falecidos, a fim de que purificados eles possam participar da santidade de Deus. Esse é o sentido da festa de hoje. E a liturgia da palavra, o que ela tem a nos ensinar para nós também hoje, além desta motivação, é claro.
Hoje a igreja volta o seu olhar, o seu coração para o céu. O céu é uma realidade. O céu não é uma ilusão. O céu não é uma satisfação. O céu é uma realidade. É uma realidade que pertence a Deus e a todos aqueles que também pertencem a Deus. A todos aqueles que também estão unidos a Deus. Por isso, o nosso coração se enche de alegria ao contemplar hoje esta multidão. Uma multidão que não se pode contar. Uma multidão inumerável de homens e mulheres que participam da glória, da plenitude do Deus Santo. Meus irmãos, vejam só, a nossa fé nos ensina que somente Deus é santo. E é verdade, somente Deus é santo. Na Bíblia, a palavra santo, literalmente, santo quer dizer separado. Santo quer dizer separado. Pois bem, só Deus é santo. Só Deus é aquele que é separado, absolutamente diferente de tudo que existe no céu e na terra. Só Ele é santo, Ele é único, Ele é absoluto, né? Por isso santo, né? Santo em sentido absoluto, separado. Deus, uno, trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Só Ele é Deus, só Ele é santo. Mas a nossa fé também nos ensina que este Deus totalmente separado, santo e pleno, Ele de certa forma desdobra-se carinhosamente sobre a humanidade, sobre cada um de nós. Esse Deus totalmente separado, Ele desceu do céu e Ele quis unir-se ao homem. Ele quis assumir em tudo a nossa humanidade, menos no pecado, por meio de seu Filho Jesus Cristo. E Jesus, o santo, o separado, que existia em condição divina desde toda a eternidade, desde que todas as coisas fossem criadas, Ele já existia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só Deus. Esse Deus totalmente separado, então, destinou-se, quis, por amor, se unir à nossa humanidade, sobre cada um de nós, para nos dar justamente a sua própria vida, para nos fazer participantes da sua própria plenitude, da sua própria santidade. E aquele que era o totalmente separado, enviou o seu Filho único até nós, e este, morto e ressuscitado, infundiu no mais íntimo de nós e de toda a igreja o espírito de santidade. Portanto, aquele que é o totalmente separado, ele que é santo, uniu-se a nós. E pela graça da filiação divina que nos é dado no batismo, né? Porque é no batismo que nós nos tornamos filhos de Deus. Se nós nascemos para este mundo a partir dos nossos pais, é no dia do batismo que nós nascemos para Deus. A pia batismal, nós podemos dizer que é o útero da igreja, né? A pia batismal simboliza exatamente isso, por isso a sua simbologia, né? A própria pia, o formato dela, ela expressa isso, é um útero, o útero da igreja, porque é do batismo, do útero da igreja, né? Do santo batismo, que nós nascemos para Deus, que nós nascemos como filhos de Deus. E aquele que era totalmente separado e que se uniu a nós, agora ele também pelo batismo nos separa, né? Nos separa também deste mundo e nos torna participantes das coisas que pertencem a Ele, portanto das coisas do céu. Portanto, meus irmãos, nós podemos também dizer que nós somos santos, porque na verdade nós fomos unidos a Deus, nós fomos feitos filhos de Deus. São João disse isso na segunda leitura de hoje: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos, né?
É isto a santidade para nós. A santidade é participar da vida do próprio Deus, sermos separados, consagrados por Ele e para Ele desde o nosso batismo, para vivermos sua própria vida, a vida de filhos de Deus. Portanto, nós já fomos separados, né? Já fomos separados pelo batismo. Nós já fomos unidos a Deus que é santo. Nós já somos santos. Essa é a verdade. Já somos santos. Só não vivemos, né? Só não vivemos como santos, né? Mas já somos, né? É como se nós, né? É o que acontece muito na nossa vida, né? Nós somos algo, mas não vivemos, né? Somos filhos, mas não vivemos como filhos, né? Não agimos como filhos muitas vezes. Falhamos na nossa identidade, falhamos naquilo que somos, né? Pois bem, nós também já somos santos, mas nós não vivemos a santidade. Nós não vivemos muitas vezes essa consagração. Nós não vivemos essa separação, né? Porque nós fomos separados do mundo. No entanto, continuamos vivendo como filhos do mundo. Nós fomos separados do homem velho, do homem marcado pelo pecado. No entanto, muitas vezes continuamos vivendo como homem velho, né? Tem gente que prefere viver como homem velho do que viver a sua verdadeira identidade, que é de homem novo, renovado em Deus, renovado em Jesus Cristo. Portanto, é assim que todo cristão é santificado, quando ele vive separado para Deus, quando ele consegue desvencilhar-se do mundo e viver separado para Deus, vivendo as virtudes de Deus, a santidade de Deus, ele vai se tornando santo. Por isso que a igreja colocou a festa de hoje, porque nós temos uma grande ilusão, uma visão errônea do que é santidade. O que é santo? Quando a gente pensa em santo, a gente pensa no santo, né? Pensa na imagem. E não. Santo não se torna santo depois que morre. A igreja nunca diz, essa pessoa agora é santa. Não. A igreja, quando canoniza um santo, a própria palavra canonização vem de cânon, de lei, de proclamação oficial da igreja. Então a igreja, quando canoniza um santo, o que a igreja diz? A igreja, na verdade, só proclama a santidade daquela pessoa. A igreja diz que aquela pessoa foi santa, que aquela pessoa viveu a santidade, que aquela pessoa viveu separada para Deus, pelas atitudes que ela teve, pelas virtudes com que ela viveu. Ninguém se torna santo, né? Nós já somos santos. O que a igreja declara é quem viveu de acordo com a sua identidade, viveu de acordo com a sua condição. Essa pessoa viveu o que ela foi, viveu o que ela, da realidade da qual ela foi feita. Ela foi santa e não se tornou santa. Ninguém se torna santo. A gente, na verdade, a gente vive a santidade que Deus já nos deu. Porque santo é aquele que foi separado. Nós já fomos separados pelo batismo. O batismo já nos separou do mundo para o céu, para a eternidade, do tempo para a eternidade. O batismo já nos separou da morte para a vida eterna. É no batismo que começa a vida eterna, o dia da nossa vida, né? Eu gosto sempre de dizer isso para os pais no dia do batismo. Os vossos filhos a partir de hoje não morrem mais, e não morrem mais. A morte agora é só uma passagem. Para nós que cremos, a morte será uma passagem para a santidade, para a plenitude da santidade, né? Porque aqui nós já vivemos a santidade, aqui nós já pertencemos a Deus, aqui nós já fomos separados para Ele. Agora nós viveremos em plenitude a condição, a realidade da qual nós hoje já participamos. Por quê? Porque aqui é impossível ser totalmente de Deus.
Aqui é impossível ser totalmente separado, mas o dia da nossa morte será para nós um dia de graça, porque com a morte nós seremos então totalmente separados para Deus, porque aqui ainda nós não conseguimos nos separar do corpo aqui na terra, né? E com a morte nós iremos nos separar de tudo, do corpo e de toda a realidade terrena, material, corpórea, humana, e nós viveremos para sempre com Deus. Portanto, meus irmãos, o modelo da santidade, viver a santidade, esta santidade que nós já possuímos, contudo ela deve aparecer no nosso modo de viver, no nosso modo de agir, nas nossas ações. É isso, nós já somos santos, nós só precisamos agora é viver a santidade, é deixar transparecer através das nossas atitudes, através da nossa conduta, através das nossas ações, aquilo que já está em nós, né? E o modelo então de toda a santidade é Jesus, o bem-aventurado. Por isso a igreja coloca no evangelho de hoje, de todos os santos, as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças, meus irmãos? Senão as atitudes, as ações de Jesus, que é o bem-aventurado por excelência, e de todos aqueles que são bem-aventurados, que somos nós. Todas as vezes que nós somos mansos de coração, que nós somos misericordiosos, que nós procuramos a justiça, todas as bem-aventuranças é um modelo de santidade. Portanto, essa santidade é um processo que dura a vida toda, e somente será pleno na glória, pois como bem eu disse, aqui não é possível plenitude é só no céu. Portanto, São João nos fala disso na segunda leitura de hoje. Quando Cristo se manifestar, seremos então semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Então, viveremos a plenitude daquilo que nós já somos, né? Viveremos em plenitude a realidade da qual hoje nós já participamos. Portanto, peçamos a intercessão dos santos. Eles são nossos irmãos, eles são nossos parentes, muito provavelmente, são aqueles que já estão na plenitude da santidade, que eles nos ajudem a viver a condição, né? Em tese, nós e eles somos os mesmos, temos a mesma condição deles. Eu e aquele que já está no céu, ambos somos santos, só que eles já estão na plenitude da santidade. Nós ainda estamos a caminho, nós ainda estamos em aperfeiçoamento, nós ainda estamos nos esforçando para viver aquilo que nós já somos. Eles não, eles já são e já vivem como santos. É diferente, nós ainda não conseguimos viver como santos, mas já somos. Eles já são e já vivem como santos. Que eles então intercedam por nós, para que um dia possamos também estar vivendo em plenitude a realidade da qual hoje nós já participamos, que é a santidade. Assim seja. Amém. Amém.